Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado no programa Texto e Contexto sobre o passo a passo da salvação. Toda essa temporada nós temos nos dedicado a isso e estamos avançando. Este já é o nosso 9º programa sobre esse tema. E hoje nós iremos falar sobre a perseverança dos santos. Caso você tenha perdido algum programa, algum dos passos, alguma das etapas da salvação e queira assistir esse programa, eu gostaria de lembrá-lo que há uma playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube da TV Viva Promessa e você pode encontrar nessa playlist todos esses programas para poder assistir quando quiser esse conteúdo. Bom, antes de entrarmos no tema de hoje, eu queria lhe desafiar a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, seja abençoado e edificado pelo programa Texto e Contexto. Bom, nós temos a alegria de receber novamente no programa Texto e Contexto os pastores Kennedy e Willy. Eles estarão nos ajudando, falando aqui, conversando com a gente sobre a doutrina da perseverança. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. É um prazer estar aqui, pastor Eleilton, pastor Willy, os nossos irmãos que nos acompanham. É sempre um privilégio. Amém, amém. Paz, irmãos, paz, pastores, paz dos nossos irmãos e irmãs em casa. Também é uma satisfação estar aqui, que seja um tempo abençoado por Deus. Amém, isso aí. Semana passada nós conversamos sobre a santificação. Né? Abordamos esse tema, foi essa etapa do processo que a gente acabou focando e analisando um pouco mais. Hoje nós vamos conversar sobre a perseverança, né? Que guarda alguma relação com a santificação. Né? Então, para começarmos esse nosso papo aqui, queria pedir para o pastor Kennedy para ele definir dentro da teologia essa obra chamada Perseverança dos Santos, né? Exatamente a que nós estamos nos referindo quando nós falamos da perseverança como uma etapa do processo da salvação. Sim. A perseverança, ela realmente anda de mãos dadas com a doutrina da salvação. Né? Aquele que foi da santificação, aquele que foi santificado do mundo, como nós vimos aqui na semana passada, foi santificado com um propósito também, né? E esse propósito, ele é alcançado e será alcançado. Então, a doutrina da perseverança, ela fala a respeito disso, né? Ela diz que ela é a crença que os cristãos são mantidos seguros em Deus ou por Deus sob a condição de uma fé perseverante em Cristo. É importante notar que a doutrina da perseverança ela está fundamentada na pessoa de Cristo. Então, enquanto aquele que foi salvo, foi santificado, justificado, todo esse processo nós já vimos, ele está seguro. Eu acho que essa doutrina ela é muito bonita, ela traz uma tranquilidade, né? Porque às vezes a gente vê até mesmo alguns irmãos com uma certa falta de firmeza da obra de salvação na vida, né? Mas não, a doutrina da perseverança, da salvação em Cristo, ela traz essa segurança, essa garantia, né, de nós sabermos que não existe nenhum poder externo ou circunstância que pode nos separar de Cristo. Isso Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, né? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele coloca várias circunstâncias, várias coisas ali, e diz, olha, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E um detalhe interessante é que essa doutrina ela está fundamentada, de novo, na confiança e na permanência de estar em Cristo Jesus. Então, a doutrina da santificação e a doutrina da perseverança, elas são ali irmãs gêmeas, elas andam juntas,
né? Aquele que é santificado, ele persevera, que ele é santificado em Cristo, para a glória de Deus, e ele persevera em Cristo. Enquanto ele estiver em Cristo, ele está seguro. Nenhuma ação, o mundo, o diabo, nada pode separar essa pessoa da salvação em Cristo Jesus. A gente vai ver aí, eu acho que ao longo do programa, que existe uma situação que é peculiar, mas fora isso, que é a apostasia, né? Fora a apostasia, nada pode nos separar do amor de Cristo, e nós estamos seguros, a nossa fé está segura, aquilo que Deus começou está seguro por causa de Cristo Jesus. Então, a doutrina da perseverança, em termos mais diretos, seria isso. Amém. Acho interessante essa ênfase que você deu na definição da doutrina da perseverança, porque às vezes, quando as pessoas param para estudar essa doutrina, o pessoal foca muito mais na ideia de que, na doutrina da perseverança, né, aquela doutrina lá que ensina que a gente tem que perseverar, porque senão a gente vai perder a salvação, e aí uma série de coisas que a gente pode fazer para perder a salvação. Então fica muito mais focado nessa ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai perder, do que na ideia da segurança, porque na verdade a doutrina da perseverança dos santos é para mostrar que a gente está seguro em Deus. Seguro. Né? Que a gente é guardado pelo poder de Deus. Pedro fala isso na primeira carta dele, no capítulo 1. Né? A gente é guardado pelo poder de Deus. A gente é protegido pelo poder de Deus para a salvação que se revelará no último tempo. Então, quem cuida pessoalmente da nossa segurança, o principal interessado que a gente continue salvo até o fim é o próprio Deus. Sim, e ele mesmo nos guarda até lá. Né? Então, a doutrina da perseverança dos santos, então, você que está ouvindo aí, ó, o foco é esse. O principal foco é esse, né? Sim. Mas vamos lá. Pastor Willy, existem imagens na Escritura Sagrada que trazem essa ideia de perseverança, né? Comenta um pouco para a gente sobre essas imagens. Legal. Bom, existem algumas imagens aqui que fazem a gente visualizar mais de forma prática, né? O que a Bíblia ensina, ou do que ela fala quando ela fala sobre a necessidade de nós perseverarmos na fé. Né? Sempre lembrando que perseverança é algo bom, né? Não é que Deus quer judiar da gente. É bom, né? Esse ato de estar relacionado à nossa santificação, à nossa transformação. Então, eu tenho um menininho de 9 anos de idade que eu coloco algumas regras para ele porque eu amo ele, né? No sentido de que é bom perseverar dentro daquilo que é um projeto que vai conduzir a gente a nos tornarmos maduros e saudáveis em Cristo, né? Então, assim, primeiro, a gente poderia comparar essa ideia de perseverança a uma corrida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele fala que nós devemos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente poderia comparar essa perseverança a essa corrida do crente, onde nós estamos correndo a nossa pátria, até a nossa pátria celestial. Né? Uma jornada, uma caminhada onde a gente se desenvolve a cada dia mais dentro do propósito de Deus. E essa palavra aqui, corramos, aqui no original, ela traz justamente uma ideia de um constante esforço para que a gente chegue até o objetivo final. Então, há um objetivo, como nós vimos na semana passada, há um alvo para o nosso desenvolvimento. Então, essa perseverança nos leva ao alvo, né? Nos faz correr para que a gente chegue até o nosso alvo. Por isso, a corrida ela é feita com perseverança. E é interessante que essa expressão perseverança ela está conectada à satisfação também, a prazer, né? A caminhar com esperança. Então, a gente não corre em vão, né? A gente não corre por correr, a gente corre com uma convicção de que nós estaremos com o Senhor, de coisas boas nos esperam nesse caminho da perseverança, né? Então, a primeira coisa a primeira questão que a gente podia comparar é com a corrida, né? Com o desenvolvimento de um corredor que tem um alvo para chegar, uma jornada e um lugar para chegar. Uma outra imagem aqui que nós temos é uma luta. A perseverança pode ser comparada a uma luta na nossa jornada. Aí Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, né? Assim eu luto. E a palavra luta aqui, ela dá justamente a ideia aqui de um pugilista, de um boxeador. É aquele que luta com os seus próprios punhos, que está numa batalha intensa. Talvez ele fale aqui da nossa intensa luta contra o pecado, contra a nossa antiga natureza. Isso tem a ver com a nossa perseverança na jornada espiritual, né? Lutar contra si mesmo, para que o nosso antigo eu fique para trás e o propósito de Deus
a cada dia mais se cumpra em nossas vidas. Então, segundo aqui, a gente poderia comparar essa perseverança a uma luta constante que a gente enfrenta nesse processo. Mas em terceiro, apresenta também uma imagem de uma guerra que a gente enfrenta. A gente pode entender que o cristão ele é um soldado de Deus nessa vida, né? Ele milita dentro dos propósitos de Deus, ele milita dentro daquilo que é a vontade de Deus. Aí eu uso mais uma vez aqui uma palavra do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, e ele diz a Timóteo, né? Participa comigo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, ele faz Timóteo aqui encarar a sua jornada e o seu desafio como um soldado do Senhor que batalha pelos propósitos do Senhor. Essa expressão do apóstolo Paulo ela tem uma conexão com a própria vida ministerial que eles enfrentavam pela igreja, pelo propósito de Deus se cumprindo na vida deles e na igreja. Mas ela se estende a todos nós, né? A nossa vida ela pode ser comparada também a essa jornada intensa de um soldado que luta para que o propósito de Deus se cumpra, a princípio, na sua própria vida pessoal, né? E para que o caráter de Cristo se manifeste através da sua vida. Enfim, a gente pode definir aqui a perseverança, então, em três aspectos, pelo menos, né? É uma corrida, é uma luta que a gente enfrenta todos os dias, mas também a consciência de que nós somos soldados de Deus, perseverando para que o propósito de Deus se cumpra a cada dia. Muito bacana. Então, o crente é apresentado na Escritura Sagrada como alguém que está perseverando. Sim, sim. Como um corredor, como um boxeador, ou até mesmo como um soldado numa guerra, né? Mas ele é apresentado como alguém que está nessa luta, né? Que é a luta da santificação, né? A gente acaba esbarrando uma hora ou outra nas duas doutrinas, né? Porque elas estão muito, muito próximas aqui, né? Enquanto a gente está perseverando para fazer a vontade de Deus, quando a gente está na corrida, está boxeando, nós estamos nos santificando, né? É isso aí. São duas coisas que andam realmente juntas, né? Porque não existe perseverança sem santificação. Se não está em santificação, já não foi. Está perseverando, né? Já saiu. Não há perseverança mais, né? Então é por isso que elas estão muito próximas. Exatamente. Além das imagens, Pastor Kennedy, das imagens que mostram um cristão como alguém perseverando, né, como alguém que está mesmo numa luta até a salvação final, nós temos também alguns alertas bíblicos sobre esse dever de perseverar. Sim. E que mostram a perseverança como realmente uma necessidade. Comenta pra gente também sobre esses alertas que a gente tem na Escritura Sagrada. É porque fica aquela questão, né? A perseverança, há alertas de Jesus com relação a isso, com ser vigilantes, porque essa perseverança, em algum momento, a Escritura vai dizer que ela é colocada em risco, né? Então, Jesus vai trazer alguns alertas, né? Ele alerta os seus discípulos quanto ao perigo deles se desviarem. Lá no sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele vai dizer, no contexto ali dos falsos profetas, ele vai dizer, olha, não deixe que ninguém engane vocês. Ou seja, havia uma possibilidade, né, da pessoa sair dessa condição de perseverança. Usando os exemplos que o pastor ele deu, da pessoa parar a corrida, né? Deixar abater-se como soldado atingido na guerra, né? Deixar de lutar. Então, Jesus vai trazer alertas com relação a isso. Ele enfatiza, por exemplo, a necessidade de permanecer fiel até o fim, né? Várias vezes, de perseverar. Jesus incentivava isso. Apocalipse 3:11, ele vai falar à igreja de Filadélfia, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, havia um risco daquela igreja sair daquela condição. Então, ele alerta aquela igreja. Então, há um perigo, há um alerta que nós precisamos levar em consideração da nossa vida pessoal, da vida da igreja, né? Essa perseverança ela precisa ser mantida, precisa continuar na corrida, precisa continuar na luta, na batalha, precisa continuar vigilante, precisa continuar na santificação. Então, assim, Jesus traz vários alertas. O apóstolo Paulo também, aos Colossenses, né? Colossenses 1, 22, 23, Paulo vai dizer, olha, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé. Né? Então, depois de todas essas posições que Paulo fala aqui dos santos de Colossos, ele vai terminar dizendo, olha, se é que permaneceis na fé. Então, há um alerta com relação a isso, né? Por quê? Porque existe, como vai dizer Hebreus capítulo 6, ali do verso 4 ao 11, existe o risco real da apostasia. Então, a apostasia, ela é real, né? E ela pode levar o crente a sair dessa condição, a cair da fé, a abandonar a fé. Então, a apostasia, ela é uma realidade, ela é uma possibilidade, né? Então, se por um lado a gente precisa se alegrar e se convencer de que nós estamos seguros, né? Por outro lado, a Bíblia também mostra Jesus, os apóstolos eles vão trazer esses alertas. Olha, mas cuidado, vigie. Fica vigilante, cuidado para não se desviar, para não ser enganado, permaneça firme, lute, corra, porque existe esse outro lado, essa outra dinâmica. Uhum. Tem uma questão interessante, né? Porque a gente sabe que isso é uma discussão teológica muito intensa, né? Mas, ao mesmo tempo, se não fosse uma realidade, por que Jesus teria alertado tanta gente a respeito desse verdade? risco? Sim. Estaria blefando. Não é? Por que você vai alertar alguém de um risco que não existe? Que não existe. Não é verdade? É uma questão de se pensar, né? Tantos e tantos textos afirmando sobre o risco de nós nos afastarmos. Por que, então, existiriam esses textos? É isso aí. O que está por trás dessa discussão teológica, né? A grande pergunta por trás dessa discussão teológica, que o pastor ele comenta, é a ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Sim, né? Então, a salvação é algo que não pode ser perdido de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que sempre é importante a gente tomar cuidado quando a gente vai falar desse tema, para não dar impressão, né? Para não passar a impressão de que qualquer coisa que uma pessoa faça, Sim. ela perde a salvação dela, né? É o que a gente falou no início, né? A perseverança dos santos foi escrito para mostrar que Deus nos guarda, que a gente está seguro em Deus, né? Ao mesmo tempo que Ele nos guarda, os cristãos estão perseverando. Eles perseveram e são guardados por Deus aqui. Mas existe uma maneira, né? Uma maneira só, né? Pelo menos é o que a gente entende biblicamente, da pessoa perder a salvação. O pastor Kennedy até comentou já, acho que 2 vezes, já ele mencionou aqui a apostasia. Sim. Agora a gente vai deixar pro William explicar pra gente o que é isso, né? Falar o que é a apostasia, né? Esse único caminho aí que a gente tem na Bíblia Sagrada, então, de alguém perder a salvação, de alguém sair desse caminho. Sim. É interessante, a gente tem que pontuar que o mesmo Deus que nos salva, Ele nos dá poder para nós chegarmos até o fim. Né? A gente não tem dúvidas disso. Que Deus ele dá para a gente forças. Se Ele diz que é possível chegar ao fim, é porque é. Exatamente. Mas se é possível a gente vacilar, também é possível a gente vacilar nesse processo. Né? Mas o mesmo Deus que nos salva, Ele nos dá forças para que a gente chegue até o fim. Mas existe um risco que o pastor Kennedy citou aqui, que é muito citado na Bíblia, que é comentado por Jesus, talvez em outras, de formas diferentes de expressão, mas há uma necessidade de nós perseverarmos. Então, qual é o risco que nós temos aqui com relação ao desenvolvimento da nossa jornada espiritual? E a gente coloca aqui esse ponto que o Kennedy destacou, que é a apostasia. Como a gente pode entender aqui? A apostasia é uma atitude do endurecimento do coração ao propósito e à vontade de Deus, de pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, que já experimentaram o poder de Deus e que em algum momento endurecem os seus corações e que viram as costas para a fé para a qual um dia eles foram despertados. E como eu disse, é difícil a gente entender como a gente consegue trabalhar a questão da soberania de Deus e ao mesmo tempo dessa possibilidade, mas está sendo colocado na Bíblia, a gente tem que lidar com essa realidade, né? Então, assim, e normalmente, isso que acontece, essa possibilidade que a gente chama de apostasia, é algo processual, de pessoas que, de fato, um dia experimentaram de Deus, do Espírito de Deus, da presença de Deus, e que vão se afastando na sua maneira de ser, no seu relacionamento com Deus, até que, de fato, parece que a fé, a jornada, ela é apagada no caminho dessa pessoa. Aí é importante, porque é uma questão sensível, a gente falar de alguns textos, né? O Kennedy citou alguns aqui, a gente pode passar por eles, que falam a respeito desse risco de nós pararmos, de nós nos como que é? Apostatarmos. Ficou bom isso. Mas o risco da apostasia nessa jornada aqui, né? Primeiro, Colossenses 1, 22 e 23, Paulo diz assim: mas agora que ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu acho que o 23 é o importante aqui. Desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. É impossível a gente olhar para essa expressão de Paulo, desde que, né, vocês persistam, desde que vocês continuem. Então não dá para a gente ignorar de que há um chamado aqui para que a gente persevere, né? Eu acho que a expressão é isso aí. Há um chamado para, por mais que a gente não consiga fazer essa soma, mas não dá para ignorar esses textos que são tão importantes, né? Um outro que o Kennedy citou aqui também, que é extremamente importante, talvez o que a gente mais reflete sobre essa possibilidade de nós pararmos na fé ou apostatarmos da fé, é Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 11, mas eu vou ler aqui só um trecho que ele diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então ele fala nitidamente aqui de pessoas que experimentaram de coisas que são peculiares da fé, da experiência com Deus, da presença do Espírito Santo na vida. Mas ele está falando aqui de pessoas que estão recuando. A gente sabe que a carta aos Hebreus é escrita a judeus que, diante das tensões da fé cristã, começam a pensar sobre a possibilidade de recuar, voltar ao judaísmo. Aí ele fala, mas é impossível que alguém que um dia conheceu a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, que entendeu o sacrifício de Cristo, que essa pessoa queira voltar às questões pedagógicas do judaísmo. Não dá para encontrar justificação naquilo, nesse recuo na jornada espiritual, né? Então, por mais que seja difícil, é uma possibilidade citada pelos escritores, é uma possibilidade citada pelo próprio Senhor. E o apóstolo João, ele falou justamente de um pecado que é para a morte. Talvez ele se conecte aqui à questão dessa apostasia, né? Porque ele diz assim, se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Ou seja, há um tipo de pecado que rompe o nosso relacionamento com Deus. E provavelmente aqui ele está se conectando justamente a essa possibilidade de pessoas que experimentaram da fé, experimentaram do relacionamento com Deus, e voltaram atrás e recuaram na jornada espiritual. Então há aqui uma possibilidade. Como nós dissemos a princípio, a gente não está dizendo que um dia você acorda salvo, o outro não. Né? A gente não está dizendo que um dia você pecou e você deixou de ser filho de Deus. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala, de fato, da possibilidade de nós abandonarmos a nossa jornada espiritual e recuarmos nisso que Deus já começou a fazer em nós, na perseverança. É um pecado tão grave, esse pecado da apostasia, que, pelo texto que você leu de Hebreus, então, os que caíram, é impossível ser outra vez renovado. E o de João, não é nem para orar. Nem ora por ele. Nem ora, pecado para a morte, né? Às vezes o pessoal fica até um tanto quanto apreensivo quando a gente fala disso, né? Em alguns lugares, porque, não, mas a gente não sabe, né? Se não é apostasia, e aí a gente não ora então para ninguém e tal. Então, eu sempre brinco com o pessoal assim, se você não tem certeza se é apostasia ou não, então até ora para a pessoa voltar. O máximo que pode acontecer é o seguinte, a Deus não ouve tua oração. Porque se é uma aposta, não adianta, né? Ele não vai voltar. O texto de Hebreus, por exemplo, ele deixa muito claro uma característica do apóstata. O apóstata, às vezes, ele é até religioso, mas é sem Cristo. Não tem Cristo. Né? Então, assim, pegando a fala do pastor Willy, qual era a tentação do público para quem o autor dos Hebreus está escrevendo? Exatamente um grupo de cristãos que vinham do judaísmo e que, diante das tensões, como disse o pastor Willy, eles estavam tentados a voltar para o judaísmo. Porque a pergunta que eles estavam fazendo assim é o seguinte, olha, no judaísmo nós também temos manifestação de anjo, palavra dos profetas e tudo isso. Será que a gente não pode voltar para lá? Aí o autor vai dizer, mas olha, então lá não tem Cristo, né? Então, assim, qualquer religião, ou qualquer movimento, ou qualquer vida, qualquer expressão de espiritualidade sem Cristo é apostasia. Né? É isso. Eu penso até nessa parte que o João fala para a gente não orar por determinadas pessoas. Eu acho que isso me faz pensar, pelo menos lidando com a igreja, como pastor, que às vezes a gente se contorce demais por pessoas que de fato quiseram abandonar a fé, e a gente deixa de olhar para aqueles que estão, não é? De lutar, interceder por eles, de pessoas que enfrentam pecados pessoais, mas
Bom, mas elas precisam de oração, precisam de ajuda, precisam de discipulado, entendeu? A gente vai deixar de olhar para essas pessoas que ainda estão na fé para colocar toda essa energia para aqueles que já tiveram a experiência e, de fato, abandonaram o Senhor. Não sei se isso é uma conexão teológica. Sim. Se eu estiver errado, a culpa é minha aqui nessa. Mas, assim, Jesus fala, né, dessa poda. Sim. Jesus fala de ramos que são, né, cortados. E a gente tem que pensar, né, porque a poda ela é necessária, porque às vezes os ramos que não produzem tiram a força da videira, da planta. Né? Então, há uma conexão de que, por vezes, de fato, é possível que pessoas que experimentaram de uma coisa tão intensa e profunda e abandonaram o Senhor, abandonaram a fé, a gente faz a nossa parte na intercessão. Jesus fala de não dar pérolas para os porcos. Né? Sim, sim. É Jesus que está arrumando a Bíblia, né? É o precioso, precioso evangelho de Jesus. Às vezes você fica gastando tempo ali, gastando tempo, energia, força, com gente que não quer saber, que está debochando, está desprezando o evangelho. Bate o pé, como é que ele manda, né? Bater os pés, tirar a poeira e toca para outra casa, vai para outro lugar. Então, mas às vezes a gente, como pastor, a gente pensa que isso é ruim, mas nós podemos ser pedagógicos demais também. Né? Você vê o escritor de Hebreus, ele está dando uma bronca no capítulo 5 na igreja. Ele falou, olha, para essa altura, para o tempo que vocês têm de fé, vocês deveriam ter caminhado muito mais, vocês deveriam ser mestres. Vocês não querem caminhar, vocês se tornaram lentos, preguiçosos no desenvolvimento. Exatamente. Preguiçosos é a expressão, né? Então, assim, eu acho que é essa possibilidade, né? Vai gastar energia com, infelizmente, pessoas que não se desenvolvem. Né? É isso aí. Verdade. Bom, pastor Kennedy, existem alguns comentaristas, alguns teólogos que negam essa possibilidade da apostasia, né? Isso que a gente acabou de falar aqui. Dizem que não... é impossível um cristão perder a salvação, até pela apostasia, porque eles têm uma outra definição de apostasia. Certo. Que eu acho até muito estranho, né? Porque assim, eles vão defender o apóstolo, na verdade, nunca foi crente. Então, apostatou de quê? Então, é aposta do quê? Né? Essa é a questão. Né? Como que pode ser aposta? Experimentou tudo aquilo de Hebreus 6 lá. Então, mas enfim, aí como eles dão um novo significado, é exatamente para dizer que não é impossível o crente perder a salvação, nem pela apostasia. E aí dois textos que são citados, João 6, 38 a 40, né? E João 10, 27 ao 30. Então, se você puder ler esses textos e comentar sobre como a gente refuta, né, quem usa esse argumento usando esses textos aí. Sim. Então, vamos lá, João. Eu vou ler na NVT, tá? Só para os irmãos que estão em casa acompanharem. João 6, 38 a 40 diz, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bom, o verso 40 e o verso 39, eles parecem se repetirem. Se o texto terminasse no verso 39, ok, e não existisse mais o conceito de apostasia na Bíblia, né, faria algum sentido. Mas o 40, ele diz, olha, pois essa é a vontade do meu Pai. Todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Então, a gente está afirmando aqui desde o início que a perseverança dos santos, ela está fundamentada em Cristo. Enquanto eu, como cristão, estou em Cristo, eu estou seguro, absolutamente seguro em Cristo. E a gente trouxe uma ideia, a gente conversou aqui também sobre apostasia, que uma das ideias de apostasia é exatamente esse abandono de Cristo. É lógico, você abandonou Cristo, não resta mais nada. Ele é o fundamento da salvação. Ele é o objetivo da salvação. Ele é... Todo o propósito da salvação está fundamentado nele. Ah, não, mas eu não quero Cristo. Então, meu amigo, não existe mais nada. Acabou. Né? Então, é possível alguém rejeitar a Cristo uma vez? Aí vamos voltar no texto de Hebreus? O texto de Hebreus diz que é possível. Nós vimos aqui Jesus alertando para a possibilidade disso. Então, o texto de João aqui, ele está dizendo de forma muito clara, né? Que enquanto eu olho para o Filho, enquanto nós olhamos para o Filho, né? A ideia aqui nós temos dois verbos, né? O verbo ver e crer aqui. Esses dois verbos estão em um tempo na gramática do grego chamado de particípio presente, que indica uma ação continuada ou repetida. Então, enquanto eu continuo vendo,
né? Nós poderíamos usar até aqui um exemplo de um episódio bíblico, aquele episódio que Jesus está andando sobre o mar, sobre as águas, e Pedro pede para ir até Jesus, né? E o texto diz que Jesus diz, olha, vem. Pedro sai do barco, começa realmente a caminhar. E o texto diz, olha, reparando Pedro na força do vento, né? Ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar e diz, Senhor, socorre-me, né? Apenas para a gente ter uma figura aqui na mente, né? Então é isso. Então esses textos, eles estão claramente falando a respeito disso. O texto de João 10, 27 a 30, ele vai dizer assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-la das mãos de meu Pai. O Pai e eu somos um. Esse texto, ele reforça a doutrina da perseverança no sentido de que estamos seguros. Estamos seguros. Mas esse texto não existe, ele não está isolado na Bíblia. Nós temos um conjunto de outros textos que também falam do perigo dessa pessoa que está segura em Cristo, abandonar Cristo, né? Apostatar da confiança, da fé em Cristo Jesus, e ela vai sair dessa condição, obviamente, né? Porque, inclusive, um dos cenários mais terríveis que a Bíblia mostra com relação a essa questão da apostasia está em Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo vai falar do surgimento do anticristo. Ele vai falar ali de um mundo apóstata, de uma sociedade apóstata, uma sociedade absolutamente sem Deus e anti-Deus, anti-Cristo, né? Então, é uma condição que é completamente, biblicamente, ela é absolutamente possível a questão da pessoa sair dessa condição de perseverar na fé. É interessante. Eu acho que você até, se eu não estou enganado, na seu primeiro comentário, né, a primeira resposta na definição de perseverança, chegou a falar a respeito disso, né? A pessoa está segura em Cristo, né? Essa é o que a doutrina da perseverança mostra, né? Que Deus vai nos proteger. Então não há nada exterior a ela, né, que possa afastá-la de Cristo Jesus, né? E aí eu lembrei que você falava aí do texto de Paulo lá aos Romanos também, né? Quem separa a gente do amor de Cristo, né? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, aí depois ele embaixo vai dizer vida, anjo, demônio, presente, futuro, altura, profundidade, nada, né? Nada, porque realmente a gente está seguro, né, na mão do Pai. A única pessoa que pode fazer, que pode tirar você dessa condição é você mesmo, se você virar as costas para Cristo Jesus, né, e andar para o caminho chegar, passar a linha, né, cruzar a linha da apostasia, né? Isso é terrível, né? Nosso maior problema somos nós mesmos. Nosso maior problema somos nós mesmos. Exatamente. É olhar para o povo do deserto, né? O povo do deserto, Moisés está 40 dias lá em cima do monte, o pessoal pensou que Moisés morreu Deus também, né? Sim. Apostatam completamente, e ali é um divisor de águas naquele evento, né, do deserto, né? A partir dali Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo e levantar outro. E a gente vê Moisés intercedendo pelo povo, né, Senhor, de uma forma muito, né, ou perdoa o povo, risca o meu nome do livro, né? E o texto diz que Deus destruiu aquele povo. Eles apostataram, eles abandonaram o Senhor. No Antigo Testamento a gente tem textos assim, né? Aqueles que abandonaram o Senhor, né? A fonte das águas vivas e fizeram para si cisternas rotas, né? É isso. Bom, uma outra questão, então, importante de ser colocada é que nós temos dito que o que pode tirar um cristão da presença de Deus e fazê-lo efetivamente se afastar da graça é a apostasia. Mas e quando um cristão peca? Por exemplo, quando um cristão conta uma mentira, um cristão tem algum sentimento de inveja, enfim, alguma pisa na bola, né, no trânsito, né, fala que não deveria, fica nervoso, né, o que não é difícil de acontecer, né, principalmente os que moram em grandes cidades.
Não, isso é no interior. São Paulo não. Então, o que acontece quando um cristão peca, né? Um cristão não perde a salvação quando ele comete um pecado pontual desse, né? Entre esse momento que ele comete o pecado pontual até ele pedir perdão para Deus, ele não está assim temporariamente sem salvação? Como que a gente lida com essa questão, pastor William? Bom, assim, quando se trata da parte de Deus, não, né? Quando se trata do que Deus fez por nós, a gente sabe que apesar dos nossos pecados, que ainda persistem na nossa jornada espiritual, em Cristo nós estamos seguros. Nessa luta contra o pecado, enquanto nós nos mantivermos perseverantes, dispostos de fato a responder ao Espírito, à palavra, nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos manter, para nos salvar e nos manter em condição de salvação. Paulo que diz, né? Pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então já não há mais condenação. Nós somos justificados e nós somos mantidos ali dentro da condição ali aos olhos de Deus como santos e filhos de Deus. Agora, o que a gente talvez tenha que pensar com mais profundidade, mais intensidade, é sobre a consequência do pecado, né? O que representa o pecado? Porque, primeiro, o pecado ele é uma ofensa ao nosso Deus Redentor, a um Deus que é santo. E a gente tem que olhar com seriedade para o pecado justamente por isso, porque talvez seja esse o constrangimento, né? Apesar de nós, ele continua nos amando, ele continua agindo em nossas vidas. E o que eu faço com esse amor? O que eu faço diante dessa graça que me alcançou e que continua me sustentando? Aí vem essa fala do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, porque ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo do Senhor, né? Porque a gente pode magoar, é pequeno, né? Mas a gente pode entristecer de fato esse que é santo e que habita em nós. Os nossos pecados, eles são sempre uma ofensa para a presença santa do Espírito de Deus que está em nós, dentro de nós. Por isso que Paulo ele faz questão de dizer, o escritor aos Hebreus ele faz questão de dizer que o Pai ele nos corrige nessa jornada. Ele sempre está ali agindo na nossa vida, trazendo a gente de novo ao propósito de Deus, porque não dá para pertencer ao Senhor e ao mesmo tempo viver uma vida conectada de forma normativa com o pecado, com o erro, com aquilo que está desalinhado ao propósito de Deus. Agora, eu acho que é uma questão, né? Mas e aqueles que se dizem crentes, aqueles que se disseram um dia despertados por Deus, pelo Espírito de Deus, mas que vivem uma vida intensa no pecado? Eu acho que essa é uma questão que pode talvez levar a gente a pensar. E eu colocaria outra questão para a gente pensar em torno disso. Será que um dia de fato foram despertados? Será que um dia de fato entenderam o Evangelho? Porque a Bíblia também não descarta essa possibilidade de crentes nominais, mas que nunca de fato se renderam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Quando o nosso Senhor Jesus fala, né, que no fim dos tempos nós teremos pessoas ali, né, dizendo Senhor no teu nome e tantas coisas extraordinárias, e assim, mas nunca de fato entraram no propósito de Deus, na vontade de Deus. Então, talvez seja essa a questão que a gente tem que pensar, né? Será que não existem os grupos que nunca entenderam de fato o Evangelho, que nunca se renderam de fato a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porém, apesar da nossa salvação, apesar da salvação que nos alcançou, é possível sim que a gente cometa pecados. Isso não quer dizer que a gente deixa de ser filho de Deus e de ser filhas de Deus, né? Isso não tira de nós a salvação. Eu até acho que é por causa desse último grupo que você mencionou, de cristãos nominais, eu não tenho muita dúvida de que existem cristãos nominais mesmo, né? Gente que nunca se converteu a Cristo. E por causa desse grupo que muita gente tem dificuldade de entender essa doutrina que a gente está conversando aqui hoje, né? Porque a pessoa olha, não, mas peraí, mas aquele cara ali, ele é crente, onde é que ele vive? Ele tá uma vida de pecado e tal. E ele vai ser salvo? Né? Então o pessoal fica fazendo esse tipo de questionamento, né? Mas é óbvio que existem cristãos nominais. Sim. Essa é alguém que vive em pecado, que tanto faz como tanto fez, né? A consciência não acusa. Sim, sim. Então tem alguma coisa errada aí. Será que realmente aconteceu? Ou então a regeneração não faz nada. A regeneração não transforma a natureza da pessoa. A conversão não muda nada. Acho que aí fica estranha a própria pregação sobre a salvação, né? Como você não vê nenhuma evidência na vida da pessoa. Eu acho que uma evidência clara de uma vida, de uma pessoa que está nesse processo, né? Nessa estrada da salvação, é exatamente a mudança da sua relação com o pecado. Né? O pecado antes era um estilo de vida.
Depois que nascemos, nova criatura, estamos em Cristo, nesse processo de santificação, tudo isso a gente já viu, o pecado agora precisa ser um acidente. Um acidente você não planeja. Um acidente você não projeta. Acontece. Não deveria acontecer. Você se cerca de cuidados para que ele não aconteça, mas ele acontece, né? Então, gente que vive num estilo de vida de pecado, esse verdadeiramente é o crente nominal. A doutrina da salvação não diz nada para ele, né? Nem da santificação, nenhuma doutrina, né? Mas aquele que realmente foi salvo, aí a primeira carta de João foi escrita por causa disso, né? Filhinhos, eu vos escrevi para que vocês tenham certeza da salvação, né? Então, assim, a relação de vocês com o pecado mudou. Não pequem. Não pequem, né? Outra coisa, tenham consciência que vocês ainda são pecadores, né? Aquele que diz que não peca é mentiroso, né? Então, assim, mas a relação de vocês com o pecado agora é outra. Vocês têm um advogado, vocês precisam resolver esse negócio. Não pode viver mais a vida assim, né? Então, o nominal, o crente nominal, para ele continua do mesmo jeito. Então, realmente, para ele, essa doutrina não faz sentido nenhum. Né? E já pensando nesse outro grupo, que é o grupo de cristãos mesmo, eu gosto de pensar nessa ideia de quando um cristão peca, é óbvio, biblicamente, não dá para dizer que essa pessoa perdeu a salvação porque cometeu um pecado pontual, né? Nós vamos pecar no dia a dia, né? Mas a gente está na caminhada. Deus se desgosta com a gente, né? Eu gosto de comparar isso com todos nós aqui temos filhos, né? Quando um filho nosso comete um erro, faz algo que a gente não gostaria que ele fizesse, é óbvio, isso traz aborrecimento, a gente fica triste, a gente vai disciplinar, vai corrigir, mas a gente continua amando e o filho continua sendo filho. Ele não deixou de ser nosso filho porque naquele momento a gente está aborrecido com ele. Né? Sim, então a impressão que a gente tem é isso, né? Parece que algumas pessoas querem que Deus abandone os seus filhos quando eles pisam na bola por alguma razão. Né? Sim, verdade. Bom, Deus é pai. Essa doutrina eu acho que ela é muito importante porque eu percebo na experiência pastoral algumas vezes uma falta de certeza da salvação por parte dos irmãos que me assusta um pouco, né? Então, assim, às vezes em alguma situação ou outra eu pergunto, quantos aqui tem certeza da salvação? Muito raramente a maioria levanta a mão. Os que levantam, às vezes, uns levantam e abaixam, outros ficam meio tímido. O cristão precisa ter certeza da sua salvação. Ele precisa ter certeza que está seguro em Cristo e que ele não amanhece salvo e de tarde está perdido, depois volta. Não é assim que funciona, né? Não é um negócio... Custou a morte de Cristo. Custou muito para Deus para ser uma coisa que a gente perde assim, qualquer coisa. Não é assim. A perca da salvação é um processo, um processo também grandioso, é uma apostasia. Ok, é isso. Muito obrigado, meus irmãos, por esse tempo de conversa ao redor da palavra de Deus. Muito bom. Vou pedir para o pastor Kennedy para ele orar. A gente encerrar esse momento aqui, coloque diante de Deus, diante do que a gente conversou. Amém. Pai querido e santo, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome pela Tua obra poderosa em nossas vidas. Senhor, eu te louvo e te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito no coração do Teu povo, da Tua igreja. E peço a Ti, Senhor, que através do Teu Espírito Santo seja renovado no coração de cada um de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas fraquezas, que estamos seguros em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos a Ti também em favor daqueles que não apostataram, mas se desviaram da comunhão dos santos, que se afastaram da igreja. Senhor, que o Teu Espírito os alcance e que sejam atraídos com as cordas de amor para a glória do Teu nome. Pai Santo, dá-nos a certeza, dia após dia, que estamos seguros em Cristo, que os nossos olhos não se desviem dele e que nós possamos ser guardados até aquele dia, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Texto e Contexto. Na próxima semana, nós estudaremos sobre o último passo do processo da salvação. Nós vamos conversar sobre a glorificação.
Então acompanhe esse programa também para a gente fazer a conclusão aqui, o fechamento de todo esse passo a passo que estamos tratando durante essa temporada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima semana, no nome de Cristo.